Isaías 54, canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dor de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Calma, nós temos que pegar isso aqui na parte espiritual. Não podemos esquecer aqui não só das poesias, né, que estão na Bíblia Sagrada, mas também da inspiração que Deus dá em cada texto. Por isso que eu digo que você pode ler a Bíblia 1000 vezes, na 1001 você vai ter algo novo, algo que vai falar ao seu coração. Aí, versículo 2. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações. E as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças. Alonga as tuas cordas e afirma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas cidades assoladas. Isso aqui é muito profundo para nós. Todos nós nos tornamos pessoas férteis no mundo de Deus, quer dizer, nas coisas de Deus, na obra de Deus. Se perguntar, talvez muita gente está na igreja, mas não tem um filho espiritual sequer. Ela pode ter tido 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos, que deve ter, não é errado não, é bonito, entende? Mas filhos espirituais não temos. Nós temos que ter, às vezes a mãe ganhou o filho, a minha mãe que me trouxe para Jesus. Ela que começou a fazer campanhas. Eu depois batizei minha mãe nas águas, mas minha mãe fazia campanhas por mim, entende? Uma amiga falou para ela na igreja, ela foi lá, entende? E começou a levar o nosso nome para a oração, eu, da família todo. Ela tinha aquela, que nem o pessoal antigo fazia, colocava assim uma cartolina, né? Com várias fotos, fazia tipo um porta-retratos e apresentava sempre a Deus. Eu, numa pinga tremenda, ela começava a ungir lá a comida, colocar o óleo, eu comecei a ter rejeição pelo álcool e Deus foi fazendo a obra de libertação completa. Ela dizia que entrava no nosso quarto, ela era eu e o irmão mais velho. Ela disse que era o verdadeiro inferno, era um cheiro de cachaça, cigarro e maconha, né? Maconha era do irmão mais velho, o meu era da cachaça e o cigarro era dos dois. Ela disse, era um cheiro horrível que entrava lá, mas ela não desistiu dos filhos, quer dizer, ela teve os filhos naturais, mas se tornaram também espirituais. Nós temos que ter esses filhos espirituais. Haver um colega de trabalho que você vai começar a falar de Jesus para ele. Você vai começar a orar. Ele nem aceita, até rejeita, até desdenha, até debocha. Você vai cercando. Às vezes é um irmão, uma irmã, é uma pessoa. Nós temos que nos preparar. É isso que ele está dizendo para nós. Então, aquela que é estéril, mas vai se tornar mãe de filhos, porque ela vai ter muitos, ou pai estéril, vai se tornar pai de filhos também, né? Um homem estéril. Mas vem o nosso versículo de hoje. Não temas, versículo 4, ele diz assim, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e nem te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, quer dizer, quando parece que não tinha amparo. São duas coisas importantes aqui. Nós podemos ver isso aqui na vida de 2 homens da Bíblia, que eles agiram na mocidade, naquela coisa, né? E tem horas que parece que eles não tinham um Senhor. Quer dizer, é como a mulher que parece que não tem um marido, parece que nós, tem hora que não parece que nós não temos um Senhor, não temos Deus na nossa vida. Nós vamos ver 2 homens de Deus que eu vou falar, só para você ver, 2 pessoas de Deus, uma chamada Abraão. Vamos ver isso? Gênesis capítulo 17, você conhece muito. Gênesis capítulo 17. Olha o que diz aqui. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E ele diz, anda em minha presença e ser perfeito. O Abraão, entenda bem, era um homem de Deus, mas ele fez coisas que se mostra aqui que não foi na presença de Deus. Isso é muito importante, ele era de Deus. Uma, quando ele agiu na sua mocidade, quer dizer, no seu começo com Deus, no começo da sua caminhada, já era um homem já maduro, mas era o começo dele. Como às vezes, eu cheguei na igreja jovem ainda, né? Eu me firmei com Cristo mesmo com 24 anos, então, com 24 anos que me firmei, mas já ia na igreja, mas nunca me firmar, que me firmei mesmo com Cristo, que eu tomei uma posição séria de ficar, de ser de Jesus mesmo. Tem gente que chega mais cedo, tem gente que nasce no berço evangélico. Quando às vezes nós apresentávamos no Show da Fé, alguns cantores, né, conhecidos evangélicos, a missionária perguntava, e o irmão contando, não, eu nasci no evangelho, assim, mas teve um dia que você teve um encontro com Cristo. Por quê? Porque Deus não tem netos.
né? Não é? Os meus filhos, vocês devem ter um encontro com Cristo, meus netos devem ter um encontro com Cristo. Por exemplo, tem o pequenininho agora, nós temos os dois pequenininhos, mas o outro já tem 6 anos, ele desde pequeno que ele canta os hinos evangélicos, canta tudo, aí ele fica um homem adulto, vai se tornar um adulto, aí alguém pergunta, e Benjamin, quanto tempo você está com Jesus? Eu já nasci, já meu avô é pastor, não sei o quê, né? Não, mas teve um dia que ele teve um encontro, tem que ter esse encontro com Cristo, que é importante. E o Abraão já era maduro, então, mas na fé, ele ainda estava novo, aqui pelo menos pela Bíblia. Aí fala assim, capítulo 12, sendo pois, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. Para nós aqui. Então é uma coisa de jovem, quer dizer, fazendo mais ainda, uma pessoa nova na fé, às vezes nós damos passos, tomamos decisões, mas sem consultar Deus, ou desprezando até o que Deus diz. Não é que nós somos Deus, é coisa, vamos dizer, da juventude com Cristo. Todos nós, se nós olharmos, quem tem alguns anos na igreja, quem já tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, você sabe como é que você fez coisa que hoje você não faria, né? Não faria. Tem uma canção antiga, secular, antiga canção, né? E até uma música que canta dupla de 2 grandes nomes da música popular, antiga, né? Vamos dizer, bolero, tudo é coisa antiga. Quem não ouviu falar de Altemar Dutra e Moacir Franco? Eles cantam 2 juntos. E tem uma música bonita que eles cantam. Ele fala assim, se eu pudesse repetir cada momento, se você pudesse repetir cada momento da sua vida. Muita coisa que eu fiz eu não faria não, pastor. É ou não é verdade? Todos nós aqui, não é verdade? Até os jovens ainda vão olhar tempo de criança, dizer, eu não faria assim. Todos nós, pode ter certeza, até na fé, irmão. Às vezes nós tomamos muitas atitudes que nós não tomaríamos, porque nós crescemos. E agora estamos mais na presença de Deus. Quer dizer, estamos andando mais com Deus. Então tem coisas que nós fizemos na fé, entenda bem, que nós não faríamos hoje, porque nós crescemos espiritualmente. E o Abraão foi isso. Ele estava começando a sua caminhada com Deus. Você sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E ele começou a ter, como nós também, temos lutas, passamos por lutas que foram desnecessárias. Elas não teriam acontecido, melhor empregar a palavra, elas não teriam acontecido se nós ouvíssemos mais a Deus, se fôssemos mais experientes, ou prestássemos mais atenção na direção. O que acontece? A maioria sabe, o Ló se tornou um homem também grande, ele já era um homem também rico, e ele deu problema para o Abrão, porque houve discórdia entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, eles tiveram que se separar. O Ló foi morar em Sodoma, quer dizer, ele não estava ali, podia ter continuado lá em Canaã. Agora você vê, o Abraão levou ele sem a direção de Deus. Aí levar ele para lá, ele agora vai para Sodoma, que é uma cidade corrompida pela prostituição. Houve guerra naquela região, o Ló foi tomado, os seus bens, a sua família. Lá vai o Abraão também, mais uma vez, expor a vida de 318 homens para lutar pelo seu sobrinho, tirar o seu sobrinho das mãos do inimigo. Tudo isso o quê? Coisa de juventude, quer dizer, coisa impensada que ele fez. Depois teve mais ainda, ele teve que lutar com o próprio Deus em oração. Quer dizer, são orações que estamos fazendo, não é que nós perdemos tempo não, mas nós podemos orar por outras coisas, e estamos orando porque tomamos decisões erradas. Aí foi o caso desse homem aí. E às vezes a pessoa faz isso no casamento, às vezes com o filho, com a filha, a atitude deles. Bem, vimos essa parte. Aí nós vamos ver a segunda, no capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Quando ele ouviu, o que aconteceu?
Tudo bem, ele teve o filho com H, mas deu um problema sério, deu discussão, deu discórdia, quase separação entre os dois ali. A Sara, que atendia tanto o Abraão, chamava ele de meu senhor, chegou a dizer para ele assim, ó, a minha serva pus em teu regaço, ainda lá a hora que engravidou, ela me deu os pés, o Senhor julgue entre mim e ti. Coisa séria, quer dizer, o casal que era perfeito, mas por quê? Aí se vê que é como aquela mulher parece que não tem marido, quer dizer, a mulher toda deve tomar decisões junto com o marido, né? Versão que faz respeito à vida dos dois. É a mesma coisa o marido com a mulher, tem a ver a comunhão dos dois. Nós temos uma comunhão com o Senhor, Ele é o nosso Senhor, mas às vezes deixamos de fora. Tomamos decisões na vida e não consultamos a Deus. Por quê? Aí não somos mais jovens, achamos que temos um certo tempo já na fé, já somos maduros na fé. Abraão já tinha 10 anos que ele tinha saído lá de Canaã. Já tinha 10 anos, se passado 10 anos, nós temos algum tempo na igreja e achamos que não precisamos mais de consultar a Deus. Não faça isso. Tem horas que eu tenho que fazer com o menino, tem sempre que aprender. Então vimos aqui o Abraão, dois momentos dele. Um momento que ele está começando e um momento depois. É como então nós vimos o que? A mocidade e a viuvez. Quer dizer, parece que ele não tem senhor, parece que ele não tinha. Somos nós. Vê se isso não está acontecendo conosco também. Aí nós vamos ver agora o Pedro, lá em Lucas capítulo 22. O homem que estava com Jesus, entenda bem, aproximadamente uns 3 anos, e achou que já era na fé, não era, Jesus vai dizer que ele não era nem convertido ainda. Tem gente que acha assim, que já está muito espertinho na fé, está grandinho já, 22, 31. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, meu Deus. E o Pedro se achava grande, hein? Confirma a teus irmãos. E ele disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Ô Pedro, quer dizer, você vê que é uma coisa, achava que ele era já. Eu disse que ele não era nem convertido. No nosso começo, às vezes não temos nem conversão direito ainda. Não sabemos nem discernir entre a luz e as trevas. Não sabemos nem discernir entre o bem e o mal. Mas achamos já dono do nosso nariz. O Pedro, se você ver, ele já tinha feito isso. Lá em Mateus, capítulo 16, nem trouxe no meu esboço, mas o Senhor me lembrou agora. Então, quando o Senhor me lembrou, me fez lembrar aqui. Capítulo 16. Versículo 22, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, e de nenhum modo onde te acontecerá isso. Porém, ele voltando, disse, para trás de mim, Satanás, ô Pedro, está deixando o diabo te enganar aí? Estou fazendo a obra do Pai. Mas o Pedro já queria dirigir. Acontece hoje. Essa garotada está começando, olha para você, e diz, ele não sabe fazer a obra. Não sei mais o que, não, é coisa de coisa. Então, estamos vendo a mocidade, são os erros que cometemos, não estamos falando de pecado, são atitudes que nós tomamos na nossa fé, mas que nós vamos crescendo até chegar a essa presença de Deus e sermos mais calmos e deixar Deus verdadeiramente nos dirigir. Mas vamos ver o Pedro um pouquinho mais, que eu coloquei aqui. Onde que eu coloquei o Pedro aqui na frente agora? Lá em João capítulo 21. Vai João capítulo 21. Olha o que Jesus vai falar para o Pedro agora. Vou ler do versículo 15 em diante. Diz, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esse? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por ter lhe dito terceira vez, ama-me. E ele disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade digo, quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significado com que morte havia ele de glorificar Deus, e tendo isso disse-lhe, segue-me. O que ele está dizendo para nós aqui? O Pedro agora, um homem maduro, ele tem que entender que agora ele tem um Senhor, então ele não vai, porque ele negou? Por que ele negou Jesus? Ele negou por
Por medo. Medo. Porque ele não queria morrer. Porque ele sabia que, entenda bem, Jesus estava sendo acusado de revolta e tudo, ele não queria morrer. E dizendo, agora você vai ver. E segundo diz a história, que sua Bíblia só dá uma visão para nós, versículo 19, disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E aí a história conta que o Pedro disse, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor me crucifique como? De cabeça para baixo. E daqui está só mostrando para nós. Mas onde que queremos chegar? Então, nós temos que crescer realmente na presença de Deus e aprender a ouvir a voz de Deus. Aí a família vai ver em pessoas que realmente são dirigidas por Deus. Porque essas nossas atitudes atrapalham o plano de Deus. Qual é a mensagem para nós? Vamos crescer espiritualmente. Vamos crescer até a estatura de Cristo e deixar ele, então, como a esposa que tem, a mulher que tem o marido, que tem comunhão com ele, e como o filho que tem pai, entenda bem, você vai ver só, está sempre na autoridade. Então é o Senhor que quer ser o nosso Senhor e quer ser o nosso Pai. É Gênesis capítulo 1, isso eu dei de 6 horas da manhã. Gênesis capítulo 1, versículos 1, 2, 3, 4. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, éramos nós. Chegamos na igreja, não tínhamos uma forma, né? Éramos vazios e havia trevas na nossa vida, mas o Espírito de Deus estava trabalhando em nós. Quando verdadeiramente o Espírito Santo está trabalhando em toda a humanidade. A Bíblia diz que ele convence quem? O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos que entender isso aqui. Aí está dizendo para nós aqui, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus está sobre nós, trabalhando, uma hora nós cedemos, estamos aqui. Ele disse, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Ninguém vai conseguir se destacar se não fizer isso. Você tem aprendido bastante, mas não adianta só ouvir, você tem que praticar isso aqui. Tem que fazer a separação entre a luz e as trevas. Vamos recapitular. O que é isso? O Salmo 119, versículo 105. Bem conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a nossa luz é a palavra de Deus. O que não está de acordo com a palavra de Deus, nós temos que separar, temos que jogar no lixo. Na nossa vida, principalmente na nossa casa, na nossa vida, porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu, primeiro você e a tua casa. Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele disse primeiro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu tenho que servir a Deus, eu tenho que ser salvo. Para eu ser salvo verdadeiramente, para eu ter a forma que Deus quer me dar, Deus quer dar uma forma para você. Você tem que fazer, senão você fica aqui, ela está hoje aqui, outro dia não está, aí daqui a pouco vê um lado, vê o outro. Não, nós temos que pegar toda a igreja e levar esse entendimento. Qual? Ser um só com a palavra de Deus. Então tudo eu tenho que me zarcar à medida que eu for descobrindo, entende? Tem gente, eu estava falando hoje para os pastores, tem espírito de religiosidade, fica perto de você, passa perto de você, você está amarrado. Que isso? Você tem algum problema com a pessoa? Ora por ela, poxa. Se a pessoa no local de trabalho, você passa perto da pessoa toda hora, amarrado do diabo, em nome de Jesus. Esse cara é fanático, esse cara é maluco, não é toda hora. Não, você tem uma coisa, ore. Não fica, tem gente que acha que se acha mais santo do que os outros. Seja mais, para com esse negócio. Para que isso vai te atrapalhar. Vai, quando não é demônio, irmão, você coloca até a mão na pessoa e manifesta até demônio. A pessoa acha que é mais do que os outros. Para com isso. Você tem que pegar a forma dada por Deus. Então está dizendo para nós aqui, faz separação entre a luz e as trevas. Por quê? Segunda aos Coríntios, segunda porque é uma carta, segunda aos Coríntios 6,14. Fala segunda também, não está errado. 6,14. Quis, e não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem? A luz das trevas. Que comunhão tem o diabo com Deus? Não tem. Então você quer ter uma forma dada por Deus, quer brilhar na sua casa, quer mostrar o poder de Deus, tira o que é trevas, abre mão, ainda que seja, às vezes a pessoa chega na igreja, não estou dizendo que seja o caso de alguém, tem uma paixão, tem um caso, entenda, será?
Você quer andar com Deus, agora você tem se é um solteiro, uma solteira, casa. Entenda bem. Se é viúvo, é a mesma coisa. Divorciado, chegou na igreja, divorciado, casa, o que for. Mas, por favor, não dê mau exemplo à sua família, não dê mau testemunho. Tinha ódio de alguém, não vai ter mais, irmão. Mas, pastor Jaime, só Deus sabe, eu falo sempre isso aqui, só Deus sabe o que aquela pessoa fez comigo. Irmão, esqueça. Você agora é da luz, faz separação, você não vai brilhar, sua família não vai ver o brilho de você, tem mágoa, você tem ódio. Mas Deus, aquela pessoa me humilhou muito, eu sei, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas ele é da igreja, mas então ela não cresceu. Não fique morrendo com o veneno dos outros. Deus, que ela se arrependa, da minha parte está perdoado. Isso está atrapalhando, é separação, verdade. Se você ganha dinheiro, mas como é que você ganha dinheiro? Pare também. Tudo que não está na luz, você corta, tira da sua vida. Para quê? Para o brilho de Deus aparecer. Para o brilho de Deus ser em você. Aí você vai começar a mostrar o quê? A glória de Deus. João, olha que bonito isso aqui, pessoal, capítulo 17. Tem muita revelação no livro de João, não vamos ler tudo que não dá para ler tudo agora, né? Versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. A Bíblia está falando de nós aqui. Ele não está falando só, ele fala, não rogo só por esses, pelo João, pelo Pedro, né? Eu rogo também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim. Sou eu, é você. 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu deles a glória, que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Nós temos essa glória, que é o brilho de Deus. Glória não é a nuvem descendo, não, é o agir de Deus. Quer dizer, o agir de Deus que existia em Jesus tem que existir na igreja, mas nós estamos tendo lampejos. Billy Graham falou, o cara quer morar no céu com Deus, mas não tem tempo para Deus aqui na terra, não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, e quer morar na eternidade com Ele, é como? Mesmo você tem que tirar, entenda um tempo, entenda bem, você tem que, tudo é alegoria. A noiva, ela quer ouvir a voz do noivo, não é verdade? Eu brinco com as pessoas que eu sou da época que não tinha celular, quando eu era jovem, quando eu era garoto, eu faço 66 anos esse ano. Então nós somos daquela época, eu lembro que eu estava num certo lugar e quando mandavam uma carta para mim, a menina com quem eu tinha um namoro, entende? Mandava uma carta, eu não lembro, puxa, aí tinha uma música que dizia assim, quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com a carta na mão, eu disse, rapaz, é verdade mesmo, você sentiu, tá, chegava aquela carta, né, e relia, hoje está meio fácil, hoje tem celular, não é só ouvir a voz, você vê até a pessoa, né? Tem que até tomar cuidado, jovens, né? Jovens, tem coisa que é só o marido que vê e a esposa só que vê, dá para entender, tá bom? Dá para entender, cuidado com a facilidade aí, para você não perder o romantismo, a santidade e deixar. Não porei coisa má dentro dos meus olhos, mas é mal, depois, antes do casamento é mal, vai fazer mal para você, irmão. Tudo aquilo é o romantismo que vai ver aquele dia, o dia D, o grande dia do casal. Glória a Deus por isso, entenda bem. Estou falando com toda a santidade, com todo o temor. Cuidado, então, a facilidade. Mas o que eu estou dizendo para você é que aquela pessoa é a pessoa com quem ele quer viver e depois, até que a morte se separe. O nosso é mais ainda com Deus, é a eternidade toda. Então nós temos que ter prazer em falar com Deus, prazer em ouvir a sua voz, prazer em ler a sua carta, entenda bem, ler a sua palavra. Nós não temos. Quer dizer, talvez tenhamos que saber se somos dele verdadeiramente. Aceitamos a Jesus, realmente nascemos de novo, temos comunhão com ele, temos que ter essa comunhão. Vai ter mais para nós. Ele diz assim, então, versículo 3 e 22 eu li, eu nele e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Eles devem notar isso. Como é que eles veem a manifestação de Deus na nossa vida? Oh, meu Deus do céu, acho que eu viajei, quase que eu fui embora da televisão agora, quase que eu fui para outro planeta agora lá. Então, vocês nem sabem o que eu falei, eu estava vendo, tem uma imagem aqui, me botaram uma imagem que eu tinha saído um pouco da televisão, estava mais ou menos assim, ó. Não, agora põe aqui. Ó, a minha imagem quase que saiu da televisão ali. Então, acontece um desligamento um pouquinho à toa, você repete aqui. Então,
a pessoa vai perdendo bastante de Deus por não prestar atenção nessas coisas que Deus está nos dando. Aí, 24. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Esses conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhe fiz conhecer o teu nome. Eu lhe farei conhecer mais, para que o amor com que tem me amado esteja neles e eu neles esteja. Glória a Deus. Irmão, vamos andar com Cristo, vamos fazer separação entre a luz e as trevas, isso começando por nós, depois para a nossa família. Como é a campanha hoje? Qual é a campanha? Joga fora no lixo. Joga fora, quem quer? Não quero ver cigarro na minha família, então joga fora no lixo. Não quero ver, mas fala você mesmo. Não quero mágoa no meu coração, não quero ódio no meu coração, não quero raiva no meu coração, não quero desejo maligno comigo, quero vida santa. Você vai brilhar. O brilho de Deus vai ser muito forte na sua casa, vai ser muito forte na sua vida. Primeiro em você, depois na sua casa. Então é necessário. Aí Paulo fala um pouquinho, Paulo vai falar isso para nós em Efésios 4:3, 3:13. Capítulo 4, versículos 3 e 13. Efésios capítulo 4, versículo 3. Ele diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Agora o que diz? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, a Cristo. Oh, glória a Deus, irmão. Por toda a igreja, falava isso para os pastores hoje. Você deve se alegrar, sempre deve se alegrar quando vê uma igreja, um trabalho evangelístico crescendo. Deus seja louvado. E nunca sentiu outro sentimento, porque se você sentiu, você nem conhece Deus ainda. Você nem sabe quem é Deus. Você tem que se alegrar com a salvação das almas, que acontece em todos os ministérios. Mas você tem o seu, não tem que ser levado. Não, porque ali é melhor, ali é melhor. Não, eu já tenho Cristo, vou crescendo com Ele, vou chegar a essa unidade. Você vai ver mais de Deus. Essa é a palavra de hoje.